Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? Antes de dizer qual é a palavra de hoje, eu queria te lembrar novamente que nós estamos nesse programa de 10 dias de oração em busca de um reavivamento, em busca de um cuidado melhor com o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Neste programa também nós temos que te lembrar que nós devemos orar por 5 amigos. Se possível, mande uma mensagem para ele, mande um áudio de oração, diga que está orando nesses 10 dias. É muito bom a gente saber que tem alguém orando por nós, tá bom? Então faz esse carinho neles, para que o Espírito Santo toque em seus corações e desperte neles a vontade de voltar aos pés do Senhor, ou se eles nunca estiveram na presença do Senhor, que eles queiram experimentar também essa vida de oração, de adoração, de busca pelo batismo do Espírito Santo. O tema de hoje é saúde espiritual. Esse deveria ser o primeiro tema, porque sem o Espírito Santo nós não conseguimos fazer nada do que estudamos até agora. Somente o Espírito Santo é que nos dá o domínio próprio, somente o Espírito Santo é que nos dá a força de vontade de vencermos os nossos desafios, né? É Ele que gera em nós o querer e o efetuar. Se não fosse Ele, nós não permaneceríamos no caminho. Por isso que nós temos que buscar o Senhor em primeiro lugar. Nós já estamos no 5º dia, nós estamos no meio da nossa jornada e muitas coisas nós já aprendemos. Eu já recebi muitos feedbacks de vocês, de tudo que está acontecendo, as mudanças que vocês estão fazendo. Isso me alegra muito em saber que também Deus tem me usado para passar um tempinho aqui com vocês, incentivando a vocês a ter uma vida melhor, uma vida extraordinária na presença do Senhor. Deixar de ser cristão superficial, acostumados apenas em ir à igreja, em frequentar uma igreja, mas nós precisamos frequentar a sala de audiência do nosso Deus. Nós precisamos estar no santuário de Deus através da oração todos os momentos. Isso é o que mais importa. A igreja está cheia, mas a sala de audiência do Senhor muitas vezes está vazia. A gente se preocupa muito com as programações, com o que está acontecendo, mas muitas vezes nós estamos ali só de corpo presente. O nosso coração não está naquele lugar. Então nós precisamos estar na presença do Senhor, a gente precisa ter comunhão com o Senhor, para que quando a gente for à igreja, não importa quem esteja pregando, cantando, quem esteja cuidando de todo o culto, o importante é o que está acontecendo aqui dentro de nós, e nós estaremos bem onde a palavra do Senhor for aberta. O versículo de hoje está lá em Mateus capítulo 6, é o versículo 33, e diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Esse verso é bem conhecido e você precisa ler todo esse capítulo para você entender o que é que ele está falando quando ele diz assim: estas coisas lhe serão acrescentadas. Aqui está falando sobre roupas, sobre comida, sobre as preocupações e as inquietações do mundo. Deus sabe do que necessitamos e antes mesmo que a palavra chegue em nossa boca, Ele já está pronto para nos ajudar. Por isso que Ele diz: mantenha o foco em buscar o reino de Deus em primeiro lugar e deixa o resto comigo. Sou eu que acrescento, sou eu que cuido. É o nosso Deus, Ele é Deus de provisão. Ele sabe do que você está necessitando. Ele ouviu a tua oração. Ele viu o que aconteceu. Ele sabe de tudo e no tempo certo Ele se levanta como nosso Redentor. Não tem o que temer. Se você vive na presença do Senhor, não tem o que temer. Você tem medo quando você não vive na presença do Senhor, porque você não sabe o que acontecerá. Mas aqueles que buscam o Senhor logo de madrugada, que colocam o Senhor em primeiro lugar, esses são orientados, esses têm respostas para tudo.
Esses têm o poder na oração, esses sabem o que dizer quando alguém lhe pergunta alguma coisa, porque na madrugada eles receberam as instruções necessárias, o poder necessário. Nas madrugadas nós lemos alguns versos, alguns trechos de meditações, escutamos algum louvor, e esse material nós conseguimos perceber ao longo do dia que outras pessoas estavam precisando. E por isso que quando alguém vem até nós, nós já sabemos qual é a palavra que temos que dizer, porque nós fomos instruídos na madrugada. E é tão mais fácil viver assim, sabe, queridos? É tão importante isso, ter uma vida espiritual de verdade, sabe? Não uma vida espiritual de final de semana, quando você lembra que é crente, vai para uma igreja e passa algumas horas lá e pensa que isso é espiritualidade. Tem a sua importância, mas isso não é espiritualidade, isso não é comunhão. Comunhão é teu encontro com Deus, é o teu a sós com Deus, é a tua hora tranquila. É naquela hora que você fecha a porta do quarto e chora e fala e pede e clama e conta para Ele tudo que está acontecendo. E dali você recebe o poder do alto, o Espírito Santo te acompanha nesses momentos de oração, porque Ele ora conosco, né? Ele nos ajuda para que a gente consiga passar para Deus aquilo que de fato nós precisamos e colocarmos também as pessoas que nós estamos orando por elas. É nesses momentos que a gente se fortalece, sabe? É nesses momentos que a gente chora escondido e ninguém sabe, ninguém precisa saber. E é ali que a gente sai com toda a força para vencer mais um dia. Eu não sei como é que alguém consegue viver sem isso. Eu não consigo me imaginar sem colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. E quando a gente fala de comunhão, e quando a gente fala de vida espiritual, e quando a gente fala de constância nesses momentos, vem na nossa mente Daniel, que é um homem que colocou Deus em primeiro lugar, que preferiu fazer a vontade do Senhor do que a dele e até mesmo a do rei local. É aquele que 3 vezes ao dia orava ao Senhor, e ele não orava na sua casa de origem, ele não orava na sua pátria, ele não orava na sua igreja, ele orava numa terra estranha, na terra do seu exílio. Ele tinha todos os motivos para não orar, ele tinha todos os motivos para dizer assim: Deus nos abandonou, nos jogou nessa escravidão, então para que eu vou procurar esse Deus? Eu vou procurar os deuses desse lugar, porque eles deram a vitória a esse povo aqui. Mas Daniel era amigo de Deus, e Daniel sabia que o único Deus verdadeiro era o Deus de Israel. E ele sabia que ele estava ali porque o povo tinha sido negligente, tinha sido desobediente, estava na idolatria. E se era para viver na idolatria, fosse viver nos países dos idólatras, não na Terra Santa. E ele sabia, ele tinha consciência do que estava acontecendo. Aqueles que têm comunhão com Deus têm consciência do que está acontecendo. Não tem medo das notícias, não tem medo do que está acontecendo. Eles são muito bem orientados pelo Senhor. Porque eles vivem em comunhão com o Senhor. Por isso que eu te digo que é um perigo ter uma religião de ocasiões, de momentos, de semanas de oração apenas. Você tem que ter uma constância, você tem que estar na presença do Senhor. Você precisa experimentar do Senhor. Ele mesmo te chama, provai e vede. Você precisa experimentar do Senhor para que você consiga falar dele. Porque muitas vezes a gente não prega o Evangelho porque a gente não vive ele. A gente não sabe como transmitir porque a gente não tem esse contato com o Deus dos céus. No livro Medicina e Salvação, na página 73, diz que a certeza de que Cristo, que Jesus, lhe é um auxílio bem presente, comunica-lhe uma ousadia que o habilita a confiar na palavra de Deus. Nele confiando com inabalável fé sobre as mais probantes circunstâncias. A certeza que você tem de que Jesus é o teu amigo, é o teu auxílio. Se você tem intimidade com Ele, você tem a ousadia necessária para enfrentar qualquer coisa, porque você crê na palavra daquele que é teu amigo, naquele que é teu íntimo. Se você estuda a palavra do Senhor, você enfrenta qualquer coisa, porque na palavra do Senhor te diz quem está do teu lado, quem é poderoso para te ajudar e quem pode resolver toda e qualquer situação. Também aqui nesse guia de estudo nós lemos lá no livro A Ciência do Bom Viver, que diz assim: quando permitimos que nossa comunhão com Deus
seja quebrada, ficamos sem defesa. Por isso que muitas vezes nós vemos cristãos, crentes, no campo de batalha perdendo, porque estão confiando mais nas suas forças e nas suas estratégias do que na mão poderosa do nosso Deus, porque não tem comunhão suficiente para crer que é Deus que vence as nossas batalhas. E muitas vezes eu vejo cristãos, crentes, cansados, sobrecarregados, porque estão levando todos os seus fardos nas suas costas, nas suas forças, tentando resolver do seu jeito. Nós precisamos aprender a ser homens e mulheres de oração. E não é uma oração agora, nessa madrugada, mas uma oração constante. Você precisa estar no seu trabalho orando, você precisa estar dirigindo orando, varrendo uma casa orando, lavando um prato orando, lavando roupas e orando. Você precisa a todo tempo estar conectado com o céu. Os teus pensamentos devem estar o tempo todo ligados àquele que é poderoso, a tua fonte de vida, aquele que pode te sustentar, que ouve a tua oração a qualquer momento. Orai sem cessar é o conselho de Paulo. E esse deveria ser a nossa respiração diária. Então não é momento de se ajoelhar, tem momentos que não dá. Tem momentos que não dá para você parar e fechar os olhos, mas você pode mesmo com os olhos abertos declarar a palavra do Senhor, orar, pedir o auxílio, pedir socorro, e Ele virá ao teu encontro. É possível ter uma vida de comunhão, é possível andar com Deus mesmo num mundo tão difícil como esse. Aqui no livro A Ciência do Bom Viver, na página 329, diz assim: para orar não é necessário que estejamos prostrados, de joelhos. Cultivemos o hábito de falar com o Salvador quando a sós, quando estamos caminhando e quando ocupados, quando no trabalho diário, que nosso coração se eleve continuamente em silêncio, pedindo auxílio, luz, força e conhecimento. Que cada respiração seja uma oração. Essa é a vida do cristão que coloca Deus em primeiro lugar. Essa é a saúde espiritual que nós tanto precisamos. É necessário que tenham experiência pessoal em obter o conhecimento da vontade de Deus. Devemos individualmente ouvi-lo falar ao nosso coração. Quando todas as outras vozes silenciam e em quietude esperamos diante dele, o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. A Ciência do Bom Viver, página 28. Nós precisamos desses momentos de silêncio com Deus. Nós precisamos desses momentos de comunhão com nosso Deus. Muitas vezes Deus não manda recado. Muitas vezes Ele mesmo quer comunicar para nós os seus segredos, as palavras que vão nos trazer a paz de volta. Ele não divide a sua glória com ninguém. E Ele mesmo tem prazer em falar com seus filhos. Quando Adão e Eva pecou, Ele não mandou um anjo lá repreender ou conversar com eles. Ele mesmo desceu à terra e foi chamar Adão e Eva para uma conversa. É Deus que vem ao nosso encontro para saciar a nossa sede, a nossa busca por respostas, a nossa inquietude só pode ser acalmada pela sua palavra. E Ele fala conosco. E é por isso que nós precisamos desse momento de intimidade e dizer, como Samuel: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Escute da boca de Deus, seja através de sua voz poderosa ou de sua própria palavra que Ele deixou escrita. Não fique confiando nos recados, que pessoas se levantem para interceder por nós. É importante que elas orem por nós. Mas quando Deus for falar, que Deus fale ao nosso coração. Não mande recado para que ninguém deturpe a sua palavra ou nos entregue o recado de forma faltando algumas palavras. Mas que Deus venha e fale conosco na íntegra e diga o que de fato nós precisamos. É um erro grave negligenciar a oração pública também. Precisamos nos envolver com nossa igreja. Precisamos ter comunhão com os irmãos. Isso fortalece a nossa fé. E isso nos faz buscar mais a Deus para que nós possamos ajudar o nosso próximo. Muitas pessoas também, quando mergulham
nessa vida solitária, nessa busca individual, elas também às vezes se tornam egoístas, porque é tão bom esses momentos que elas dizem assim: prefiro estar sós com Deus do que estar na minha igreja. Mas não é assim que a palavra de Deus diz. Davi diz que é melhor um dia na casa do Senhor do que 1000 fora da casa do Senhor. Porque é na casa do Senhor que ouvimos a sua palavra, louvamos junto com o povo que vai morar no céu. Porque o céu não é um lugar de uma pessoa só, não é um lugar de individualistas, é um lugar de comunhão em que viveremos juntos. Estamos aqui aprendendo e muitas vezes a tua espiritualidade, aquilo que você aprendeu, me ajuda. Quando você conta a tua experiência, me ajuda a também querer buscar ao Senhor. Temos que viver aqui na terra, mas podemos preencher nossa mente com as perspectivas, os princípios e os comportamentos de alguém que está vivendo para a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Isso está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 10. Eu posso viver nessa terra, mas me comportar como alguém que está se preparando para viver na terra que tem os fundamentos, na cidade que tem os fundamentos de ouro, de preciosidade, onde o Senhor é o arquiteto e construtor. Você, na verdade, está aqui se preparando para essa nova terra. Por isso que você precisa ter comunhão com Deus, você precisa conversar com Deus, você precisa ser íntimo dele. Porque imagina no dia que ele rasgar esse céu, você vai se esconder ou você vai correr para abraçá-lo? Será que você vai ter medo dele ou você vai querer dar um beijo nele e um abraço bem forte? Você vai se esconder ou você vai dizer: esse é o meu amigo, aquele que nós passamos hora conversando aqui? Você precisa manter essa comunhão com o Senhor, porque você vai viver a eternidade com Ele. Se você não gosta de conversar agora com Ele, como é que você vai passar a eternidade com Ele? Você precisa desenvolver isso agora. E esses momentos vão transformar a tua vida e a tua fé. Eu creio nisso. Como é maravilhoso falar desse Deus, como é bom colocar Ele em primeiro lugar. Vamos orar agora? Eu estou com vontade de orar por você agora. Fecha teus olhos junto comigo. Deus querido, sou grato porque estás disposto a ouvir sempre que te busco. Eu te louvo porque sou chamado filho por um Pai de amor, que perdoa os meus erros e me ajuda a melhorar. Também te agradeço por todos esses que estão junto comigo nessa oração. Ativa em nosso coração, Senhor, a necessidade de te buscar em primeiro lugar. Perdão, Senhor, perdão se eu deixei de te buscar por achar que eu era autossuficiente e conseguia dar conta de tudo sozinho. Hoje entendo que, estando longe de ti, eu sou totalmente vulnerável aos perigos de Satanás. Só em ti encontro o abraço de um Pai que perdoa, fortalece, educa e liberta. Eu quero te pedir também por nossos familiares, Senhor, que ainda não te buscam, pelos nossos amigos que te abandonaram a fé e foram viver segundo os seus corações, segundo os seus prazeres. Oh Deus querido, a Bíblia nos oferece um conforto. No meio das nossas inquietações, Cristo disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Senhor, por favor, ensina-nos a depender de ti e a te buscar diariamente para que a nossa vida tenha propósito e a tua vontade se cumpra em nós, Senhor. Espírito Santo, nos acorda nas madrugadas, nos acorda com o desejo de conversar com o nosso Deus, de subir à sua presença e de pegar todas as instruções e a força necessária para enfrentarmos o nosso dia.
Nos ajuda a te colocar em primeiro lugar, porque o Senhor sempre nos colocou em primeiro lugar. Não pensou em si e morreu por nós, porque nos colocou em primeiro lugar. Ajuda-nos, Senhor Deus, a responder a esse amor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.